E agora bora falar de São Paulo. Depois da boa vitória pra cima do Vasco, o Tricolor só volta a campo lá no outro sábado contra o Criciúma. Notícias do Tricolor com Vinícius Bueno. Boa tarde, Vini. Fala, Andreoli, tudo bem? Salve, salve para todo mundo ligado no GE. Nessa sexta-feira, dia de reapresentação aqui no São Paulo. Os jogadores voltaram a trabalhar hoje cedo, depois da folga de ontem. E dá para dizer que nessa reapresentação, quem voltou a trabalhar tranquilo, leve, numa boa, é o técnico Luiz Ubeldia, treinador que teve o trabalho questionado nos últimos dias, depois das eliminações recentes na Copa do Brasil e também na Libertadores da América. O detalhe é o seguinte: o Zubeldia voltou com muita moral de Campinas, primeiro porque teve o nome gritado pela torcida no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, e depois pelas trocas que ele fez no time, trocas que funcionaram nessa vitória contra o Vasco por 3-0. Zubeldia ainda criticado, pressionado por alguns, mas com muito respaldo da torcida e com tempo para trabalhar. Isso porque o próximo jogo vai ser só daqui a 8 dias, no outro final de semana, contra a equipe do Criciúma. Expectativa de mudanças no time, pelo menos na lateral esquerda, porque o Wellington vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo, Andreoli. É isso, Vini. Obrigado pelas suas informações. Conosco para falar um pouco dessa partida. Chacon, queria que você juntasse a síntese do e o sim do Fernando Camargo para comentar sobre essa mudança do São Paulo para esse jogo contra o Vasco. Você esteve presencialmente também e pôde acompanhar essa partida. O São Paulo que supera, entre aspas, uma semana que foi um pouco turbulenta, né? Claro, de certa forma, pelas polêmicas muito mais extra-campo, aquela dúvida em cima do Zubeldia, entrevista do Galopo, tudo mais, e consegue vencer por 3-0, e essas variações que o técnico do São Paulo promoveu para o jogo contra o Vasco. Chacon? Olha, eu até quero falar, eu fiz a pergunta sobre os jogadores que ganharam oportunidade, que não vinham sendo tão utilizados, mencionei o Galopo, também o pedido de oportunidade que ele externou, né, no começo da semana, e mais uma vez achei bem estranho a assessoria liberar, né? Não é uma coisa que é muito comum, e o Sim pode me falar se era comum no tempo dele, o pessoal que estava na reserva da reserva sair falando, né? Não era uma coisa muito habitual que isso acontecesse, e eu não lembro de ter visto isso acontecer antes. Ganhou a oportunidade dele, não acho que o Galopo tenha feito uma grande partida nos poucos minutos que teve, mas também passa pelos poucos minutos que ele teve dentro de campo. Então é difícil também falar que ele foi mal, né? Ele teve pouco tempo para poder mostrar alguma coisa. Legal. Mas, entre os titulares, nós vimos o Eric, né? Entre os titulares, nós vimos o Marcos Antônio, o Sabino já seria titular pela ausência do Ferrarese, mas pela ausência do Arboleda, do Juan, que não foi mal. O Igor Vinícius entrando como titular na partida. E, cara, incrivelmente, todos esses mencionados foram bem, né? Para mim, inclusive, os 3 melhores jogadores da partida são jogadores que são reservas. Então, para mim, o número 1, e foi o cara que ditou o ritmo do jogo e que foi o melhor em campo, foi o Marcos Antônio. Para mim, foi ele o melhor em campo. Eu acho que o Eric foi muito bem. Talvez não na tomada de decisão, mas isso é natural. Você vai tomar decisão e vai errar eventualmente. Mas a dinâmica que ele deu no jogo pelo lado direito foi muito boa. Foi muito interessante. Então eu gostei muito da partida do Eric. O Sabino, para mim, eu acho que fez uma partida também irretocável. Os 3 foram muito bem. Foram os melhores, para mim, da partida. Melhor que o Lucas, que marcou gol. Melhor que o Luciano, que marcou gol. O Lucas marcou 2. Eu ainda acho que esses foram os 3 melhores. O que a gente vai ficar na expectativa é exatamente isso que o senhor disse. Com a volta do Bobadilla, como é que vai ser armado o time? Vai voltar o Bobadilla ao time? E não é que o Bobadilla seja péssimo, horrível. Não é isso. Talvez entender a necessidade de jogo a jogo. Uma das críticas que eu tenho ao Zubeldia, e que eu acho que faz todo sentido, por exemplo, quando teve a entrevista do Galopo, eu fiz aqui, deixei claro o que eu achava que era errado na entrevista do Galopo, que era a maneira que ele fala e como ele joga o Zubeldia aos Leões. Para mim, eu acho muito errado. Ele não está errado de querer mais chance, mas isso se resolve internamente. Pelo menos é isso que eu vejo. Se eu, por exemplo, vamos imaginar aqui, se eu tô aqui no arquibancada e, tô sendo escalado poucas vezes, estou aparecendo poucas vezes, estou me sentindo desprestigiado, eu vou e converso com quem? Com quem manda.
com a chefia. E parece que muita gente não entende que o chefe é o Zubeldia. O Zubeldia vai definir quem que é. E aí o Galopo atropelou. E acho que ele tá certo de querer mais chance, como ganhou ontem. Mas, por exemplo, você resolve isso ao longo do tempo, né? Por que eu tô voltando nisso? Porque os jogadores que são reservas ganharam espaço ontem e foram bem. E o Galopo pode ir comendo as beiradas e cavando o espaço dele, né? Como ele ganhou a chance ontem. O que não pode acontecer, e aonde eu quero chegar, o Zubeldia tem o erro, muitas vezes, na minha visão, claro, de escalar um time base, ponto. E ele disse isso no começo da passagem dele, na entrevista de apresentação, ele falou, não sou um técnico que vai promover várias mudanças. Ele gosta de um time, pontua ali, e é isso. Esse é o time, ponto final, né? E isso me incomoda um pouco. Porque, por exemplo, para o próximo jogo, o Marcos Antônio foi bem, cara. Dá uma chance pro cara. Por que não dar mais uma chance pro cara? O cara foi bem. Entendeu? Ponto final. Ok, pode ter um espaço pro Galopo, pro Eric. O Eric foi bem. Sabino, voltou aí o Alan Franco, claro, né? Não tem conversa com Alan Franco e Arboleda. Não tem o que discutir. Esses são os titulares. Mas, pintou um espacinho na zaga, bota o Sabino, cara. Tá fazendo por merecer, né? Então, eu acho que, assim, o Zubeldia, ele vai precisar, e é o que eu acho que é uma das teimosias dele, gosto muito do trabalho dele, acho que tem que ser mantido, tem que permanecer para a próxima temporada, é ele modificar esse time algumas vezes. Não ficar agarrado no mesmo cara. Não morrer abraçado com o jogador porque ele gosta, acha importante e tudo mais. Não tá funcionando? Troca. Vamos pro próximo. Não tem erro nenhum em fazer isso. Acho que erro maior é você ficar abraçado na mesma ideia, sabe? Parecer poste, não sai do lugar. Muda um pouco, que seja. Chegar e falar assim, vamos tentar coisa diferente. E isso vale para todos os jogadores, tá? Para os ídolos também. Lucas, Caleri, todos eles. Todos eles. Não tá funcionando? Troca. Isso não é um demérito, isso não quer dizer que eu não goste de jogador A ou B, né? Mas quando o Bobadilha engatou lá uma sequência de jogos minimamente bons, eu falei, eu não acho tudo isso. E a galera, é o cara, resolveu, tá jogando, não acho tudo isso. E agora a gente vê que, Marcos Antônio, de todas as apresentações que ele teve, todas as chances que ele teve uma que eu acho que ele foi bem abaixo, que foi contra o Internacional. De resto, eu acho que ele é um jogador que agregou e pode agregar ainda mais ao São Paulo daqui para frente.